Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem, estou de volta para a gente continuar a nossa jornada. Eu sou o Fábio e hoje a gente vai meditar no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, episódio de número 593. Esta é a terceira parte do capítulo 5. Estamos numa jornada especialíssima através do capítulo 5 do Sermão do Monte. Ficaremos por aqui em 10 episódios. E hoje é apenas o terceiro, você não pode perder nenhum, porque tá jóia demais. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Muito bem-vindos aí, aqueles que estão chegando pela primeira vez. Você que sempre nos acompanha, que Deus possa abençoar a sua vida neste momento precioso de meditação na Palavra de Deus. Que seja um momento gracioso para você acalmar o seu coraçãozinho de toda preocupação, ouvir a palavra de Deus, ler o texto bíblico, ouvir a nossa explicação, orar, falar com Deus. Esse é um momento importante da nossa caminhada, do nosso dia, um momento para meditar na palavra de Deus. Ela tem a capacidade, o poder de transformar a nossa vida, os nossos corações e nos dar direções para a gente tomar decisões. Sim, a palavra de Deus, ela é importantíssima, uma parte muito importante, por que não dizer a mais importante da nossa vida. Hoje a gente vai meditar aqui no capítulo 5 sobre algumas bem-aventuranças, a bem-aventurança do que chora, vamos falar um pouquinho da bem-aventurança dos mansos, dos pacificadores, vai ser bem legal, tá bom? Prontos? Prontas? Então vamos lá. Bem-aventurados os que choram, capítulo 5, versículo 4. Talvez essa bem-aventurança ela possa ser considerada aquela que mais surpreendeu ouvidos e mentes que escutaram Jesus ali. Eles não ficaram nem um pouco maravilhados com cada um deles. Quão pouca alegria verdadeira possuía o coração das pessoas entre as quais Jesus vivia. Por um lado, havia uma agitação enlouquecida naquela multidão. Por um outro, um desânimo frequente e habitual com as suas vidas. A herança da nação nessa época era miséria, sentimento de degradação, que adivinha de muitas das formas mais grosseiras de doenças corporais, do coração, de uma religião fria e exterior, de uma condição política opressora. E essa mensagem, olha, bem-aventurados os que choram, que Jesus agora pronuncia, é completamente a palavra adequada aos aspectos mais patentes do coração do povo. Independentemente do que as pessoas da época pensassem ou acreditassem sobre essa frase, uma lágrima nos olhos, ela fala de pelo menos uma fonte no coração, embora esteja muitas vezes oculta. As lágrimas de Esaú testemunharam que, embora seu direito de primogenitura estivesse irrecuperavelmente perdido, ele próprio não estava. A mulher que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas perdeu mais e de forma mais irrecuperável do que Esaú perdeu, e Jesus garantiu: olha, a tua fé te salvou, vá em paz. Pedro, junto ao fogo próximo da sala de julgamento, ele renunciou à sua fé, ao seu Senhor, à sua esperança. Depois ele saiu e chorou amargamente. Mas houve outro que também negou e, mais do que isso, traiu Jesus. Ele estava por perto e também saiu, mas não para chorar. Não lemos sobre uma lágrima. A dor violenta, o lamento, são de fato revelados como características do lugar ou estado de desgraça futura.
Ele serve aos seus usos mais elevados e intrínsecos. Não usa apenas a sequência do desagrado de Deus, mas os argumentos de seu amor mais gracioso, até o momento em que as coisas anteriores passarão e Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos. Existe o choro da simpatia. A reação de simpatia é algo de uso divino. Seja o que for que dê, inevitavelmente é preciso mais. Abre toda a plenitude do olho espiritual, amplia o coração, dá liberdade e ação livre para o amor e a cada membro para o serviço. Existe o choro da dor. A dor pressiona as lágrimas a expressar o que dói. Essa mesma expressão é um alívio. Até a dor física é um poder no mundo inteiro e em todo o mundo. Tem uma utilidade amplamente difundida, um serviço profundamente penetrante nas fases deste mundo, de crescimento espiritual e maturidade espiritual. O choro na dor, na infância, na juventude, na idade adulta e na velhice. Existe o choro de um coração cheio, seja um coração cheio de tristeza ou cheio de alegria. Quantas vezes a segurança do coração ela está sobrecarregada de tristeza ou provavelmente desequilibrada de alegria. Agar chorou, José chorou quando ouviu falar de seu pai, o velho ainda vivo. Assim choraram os patriotas exilados à beira dos rios da Babilônia. Assim o pai, muito feliz, cuja oração havia sido respondida e que com lágrimas clamou: Senhor, eu creio, ajuda-me em minha incredulidade. O mesmo aconteceu com o luto de Maria, enquanto ela estava fora do sepulcro. Existe o choro do luto, da perda, onde o coração dói no mais profundo íntimo do ser. Uma dor mais aguda, uma dor mais severa que os corações humanos podem conhecer. Do irmão, do filho, da esposa, da irmã, do amigo, uma vez que os perdemos, resta apenas dizer com a mais terrível convicção da verdade: ela, ele, não retornará mais para mim. Há o choro pelos pecadores por causa do pecado. Aquele que não tinha pecado pelo qual se censurar é aquele que chorou mais livremente pelos pecados dos outros. Ele contemplou a cidade e chorou por ela. Ele gemeu no espírito, ficou perturbado e chorou. Na proporção em que qualquer discípulo de Cristo se assemelha a ele, será marcado pela mesma aversão ao pecado e a sua obra, pela mesma tristeza pelo pecador e sua loucura. Os homens santos da antiguidade, movidos pelo Espírito de Deus, conheceram tal sofrimento. Observei os transgressores e fiquei triste, porque não guardaram a tua palavra. Rios de água correm pelos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Nosso genuíno luto pelo pecado nos levará a alguma leve semelhança, pelo menos, com aquele que nos salvou. Há um conforto específico associado a este momento de lágrimas, que embora doloroso ainda se torna útil e que quando seus principais usos são alcançados, ele próprio se encontra no conforto. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Confortado de fato, Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Não é a mera extinção da natureza, é obra da mão bondosa de Deus, movida por seu coração bondoso. Essa bem-aventurança é como uma aliança de arco-íris entre o céu e a terra. Qualquer cristão que sofra pode agora, com essa bem-aventurança, regozijar-se com alegria indescritível e cheia de glória. Capítulo 5, versículo 5. Fala da bem-aventurança dos mansos. Essa bem-aventurança pede desde o início que se distingua da primeira, que fala dos pobres de espírito. É uma citação do Evangelho, mesmo que obscuro do Antigo Testamento, Salmo 37:11. E isso ajuda a nos guiar até a genialidade da presente passagem.
A mansidão deve ser de fato uma qualidade da pessoa. Ela deve ser, sem dúvida, no sentido mais essencial, uma qualidade pessoal. Não está em lugar nenhum, a menos que esteja no fundo do coração de um homem e de posse genuína dele. Embora assim seja, trata-se aqui de uma virtude que se dirige ao caráter e à vida social mais do que ao social coletivo. Deixe um homem ser manso como Moisés. Ele e sua mansidão fariam aquela conquista da herança da terra que aqui é exaltada e estabelecida como uma marca. Se o povo escolhido tivesse sido manso, fiel à mansidão, contínua e crescentemente manso, súditos mansos do governo celestial e teocrático, com herança crescente da terra, teria sido a sua parte. A terra será herdada, e será herdada por homens cuja conquista dela será não por força, nem por poder e orgulho, mas por mansidão. Toda a terra e a própria humanidade, tanto nos seus aspectos mais científicos como nos seus aspectos morais, são melhor compreendidas e certamente melhor dominadas por aqueles cujos métodos de observação, em vez de ditado de indução, em vez de especulação presumida e conjectura perigosa, que os maiores, os filósofos mais verdadeiros, finalmente reconheceram e ensinaram. Esta mansidão mesmo para a conquista física da terra e de todas as coisas que nela existem, a mansidão magistral. Não há sentido mais verdadeiro do que este, que os mansos herdarão a terra. Versículo 6 ao 12, a gente poderia falar de 5 portas para a felicidade. Já examinamos 3 aqui, portas para a felicidade. Passemos agora a examinar os 5 que ainda nos restam. Primeiro, fome e sede de justiça, um desejo de justiça por si só e não por suas recompensas. É muito diferente do desejo meramente egoísta de escapar da penalidade do pecado. A justiça é considerada um fim em si mesma. Esse é um apetite profundo, como fome, sede. Os apetites mais primitivos, mais universais, mais imperiosos são os tipos desse desejo. O de ser como Cristo. É recompensada pela sua própria satisfação. Esses famintos e sedentos devem ser saciados, nada exceto o objeto do apetite apaziguará esse desejo. A justiça é alcançável em Cristo. A Epístola aos Romanos nos mostra como essa bem-aventurança se realiza na experiência prática. Misericórdia. A bem-aventurança anterior referia-se à vida interior e aos desejos pessoais das almas individuais. Agora essa bem-aventurança aqui dos misericordiosos, ela diz respeito a uma atitude para com outras pessoas. A felicidade não é possível sem uma consideração correta das relações sociais da vida. É uma visão peculiarmente cristã dessas relações, vê-las à luz da misericórdia. Nós devemos pensar especialmente na bondade, na misericórdia para os indefesos, para os indignos, para aqueles que nos injustiçaram. Este é o Espírito de Cristo. A recompensa deve ser tratada de maneira semelhante. Pureza de coração. Chegamos ao Santo dos Santos, ao santuário interior da vida cristã. Deus considera o estado do coração de suprema importância. Sim, um estado de suprema importância. Ele não considera que podemos ter as mãos limpas se não possuirmos um coração puro. A pureza do coração, ela tem uma recompensa maravilhosa reservada somente para ela. A visão de Deus, os puros de coração verão a Deus. Aqui, como em outros lugares, existe uma ligação essencial entre graça e recompensa. O pecado cega a alma, a pureza é o que faz enxergar o mundo espiritual. Além disso, é apenas para os puros de coração que a visão de Deus pode ser uma recompensa.
Os impuros, eles seriam apenas queimados por ela, chorariam nas rochas e colinas para protegê-los de sua terrível presença. Paz. Chegamos agora a uma graça ativa. Os pacificadores. O cristão não deve encerrar-se na reclusão monástica, indiferente aos males do mundo que o rodeia. A paz, ele deve interferir para a melhoria do mundo. A paz é o maior interesse das nações. A fraternidade, o maior requisito da sociedade. Felizes são aqueles que conseguem realizar tais coisas. O processo é perigoso, suscetível de ser mal compreendido, pois o pacificador, ele é frequentemente considerado inimigo por ambos os lados da disputa. Sua recompensa, porém, é grande. Ser considerado um dos filhos de Deus como filho unigênito, que é o príncipe dos pacificadores, o príncipe da paz. A adequação da recompensa, ela decorre do fato de que o trabalho é muito parecido com o de Deus. E até o 10º episódio desse capítulo aqui que a gente vai fazer, a gente vai revisar e se aprofundar muito nos temas aqui citados do Sermão do Monte. Quão profundo é o significado por trás das lágrimas que caem dos olhos humanos, revelando uma fonte muitas vezes oculta no coração. Será que a mansidão, como Moisés exemplificou, ela poderia ser a chave para conquistar não apenas a terra física, mas também o domínio sobre os aspectos e desafios da humanidade? Vamos orar, gente? Vamos falar com Deus? Busca um cantinho aí em silêncio, se você puder. Se estiver dirigindo para o carro, encosta no lugar para a gente falar com Deus. Feche os seus olhos. Acalme o seu coração. Sinta a presença de Deus. Se você puder, coloque uma cadeira aí pertinho de você. Convida Ele a se assentar nela, para você ter uma conversa sincera com Ele. Oh, Senhor, será que a gente pode compreender a profundidade das lágrimas que a gente derrama muitas vezes? Seja por tristeza, por compaixão ou por arrependimento. Compreendendo isso, a gente poderia encontrar conforto em Ti, que prometes enxugar todas as lágrimas dos rostos, embora essa seja uma promessa futura, porque o Senhor vai levar os teus escolhidos para um lugar onde não há dor e não haverá lágrima, não haverá doença, não haverá lágrimas, não haverá perdas, não haverá lágrimas, não haverá injustiça e não haverá lágrimas. Mas enquanto a gente está aqui, nos ajuda-nos a cultivar a mansidão em nossos corações, para que a gente possa herdar não somente a terra, mas a compreensão, o domínio sobre os desafios que a gente enfrenta. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, te agradeço. Amém, amém. A gente se encontra em breve, no próximo episódio, para continuar meditando a palavra de Deus, sem falta, tá bom? Eu e você juntinhos, no próximo episódio, estaremos meditando mais na palavra de Deus. Um abraço, até lá, Deus abençoe. Tchau, tchau.